Gente, acaba de chegar a informação urgente aqui. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, acaba de postar o seguinte: dando prosseguimento à renovação do quadro de funcionários do GSI, autorizei a exoneração de mais 58 servidores do órgão. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União. Informação urgente: Ricardo Capelli amplia a faxina que se iniciou ontem no GSI, quando foram dispensados 29 funcionários ligados ao estamento anterior, e agora exonera mais 58 servidores que foram identificados ali como tendo laços com a gestão anterior. A ordem é do Lula. Eu contei para vocês há coisa de 2 ou 10 dias, 2 semanas ou 10 dias, que os aliados, depois que a CNN trouxe as imagens daquele cara servindo água para golpista e do time, né, do GSI circulando meio perdido lá dentro, que os aliados queriam uma faxina. Vem para cá, Renata Agostini, Yuri Pita e Leandro Rezende. E Yuri, segura a onda para mim que eu preciso atender essa ligação aqui. Chega a 87 o número de dispensados. Vamos lá, Dani. Enfim, fica essa segunda leva, né? Essa soma foi feita aqui pela Renata Agostini aqui no nosso grupo, levando em conta todos os que foram exonerados ontem. E fica muito claro que o Ricardo Capelli está fazendo com a urgência que era necessária por parte da perspectiva do governo de ver o Gabinete de Segurança Institucional e as pessoas que faziam parte do seu corpo burocrata, entre aspas, né, no sentido dos seus servidores, dos seus funcionários, pessoas em cargos comissionados, cargos de confiança, faziam parte ainda do governo anterior, coisas que não foram feitas desde o início da posse, em 1º de janeiro, do início do mandato presidencial atual, e que ficaram muito evidentes. Já na semana após 8 de janeiro, é sempre importante a gente lembrar o contexto que quando Gonçalves Dias foi indicado ministro, foi um dos últimos, foi na última leva de ministros nomeados por Lula ou com um nome indicado por Lula já nos últimos dias de 2022. Ele chega ao GSI e até por uma questão, de certa forma, corporativista ali, da sua origem como também um oficial militar, de tentar fazer as coisas com um certo jeito, com um certo cuidado, com alguma mesura em relação aos seus pares, né, aos seus ex-companheiros de caserna, mas isso acabou se revelando um problema depois do que aconteceu 8 de janeiro, e este problema veio a público, ficou exposto com as imagens que foram trazidas a público na semana passada na reportagem da CNN. Quando o material todo, o acervo todo, vem a público, fica ainda mais evidente que não só as atitudes de Gonçalves Dias tornaram a sua permanência política como ministro insustentável, mas coloca aí como alvo todos esses integrantes do GSI que haviam sido nomeados ainda no governo Bolsonaro pelo ex-ministro Augusto Heleno, tomando atitudes que não condizem com quem tem como obrigação primeira a proteção do Palácio do Planalto. E aí já jogo a palavra para Renata Agostini continuar nessa segunda onda de faxina que Ricardo Capelli faz no GSI, Renata. Yuri, eu concordo e eu concordo em parte. Vou acompanhar em parte o relator. Porque, sim, uma celeridade que o governo apresenta depois que foi exposto. Exato. Ainda me parece incompreensível a atitude do Palácio do Planalto nesse caso, porque dia 8 de janeiro foi o ato de vandalizar a esplanada, de destruir e depredar o Palácio do Planalto. Ainda que a decisão do presidente Lula tenha sido manter o seu chefe do GSI, porque era um general que ele tinha em relação há 20 anos, depositava confiança, ele deu declaração logo depois dizendo que entendia que havia falhas lá dentro do Palácio do Planalto e um problema ali na sua casa, né? Ou seja, ele já identificava a quente problemas que não circunscreviam a omissão, ela deliberada ou não, à segurança do Distrito Federal. A gente está agora chegando em maio.
Ainda que, e aí General Gonçalves Dias, depois da reportagem da CNN mostrando ali todos aqueles detalhes do dia 8 de janeiro, tenha dito que quadros do GSI, inclusive quem estava trabalhando naquele dia, tenham sido exonerados semanas depois, essa limpa, nessa magnitude, a gente está se aproximando de 100 servidores afastados. Por que isso não foi feito antes? O entendimento do governo era de que estava tudo bem? Se estava tudo bem, por que agora virou uma necessidade fazer uma troca tão profunda? E se havia necessidade real de se fazer uma troca tão profunda, não houve tempo de se fazer isso ao longo do mês de fevereiro inteiro, ao longo do mês de março inteiro, ao longo de uma parte do mês de abril. Estou até desconsiderando janeiro, colocando aí na conta que janeiro foi um mês difícil. Mas nos meses seguintes, porque o que a gente viu depois, por exemplo, uma decisão já em março, foi transferir para a Casa Civil algumas das atribuições do GSI. Então, estava no pensamento do governo que algumas mexidas tinham que ser feitas. Então, eu só faço essa consideração, não porque a gente ainda tem que ver quem são essas pessoas, quem são as pessoas que vão ser escaladas para esses postos, tudo isso, para a gente poder fazer uma análise de qual é o movimento que está por trás do governo. Mas o fato de, até então, a coisa indo ser tocada de lado e, de repente, ter que trocar quase 100 servidores do órgão, isso, para mim, é um pouco incompreensível. A gente trouxe aqui 3 segundos após a postagem. Obrigada, Pita. Obrigada, Renata. A informação de, então, que chegou a 87. Ele amplia a faxina no GSI após 8 de janeiro. São mais 58 servidores exonerados. E isso dá a dimensão do desconforto interno, Leandro Rezende, com a disposição desse órgão, né? Quando você tem quase 100 servidores exonerados de seus postos, vê-se que o ambiente ali era de tudo, menos de confiança com o governo. Aqui é importante ressaltar, o GSI ficou sob as mãos dos 4 anos do general Augusto Heleno, um general absolutamente politizado, bolsonarista, e a suspeita de que houve contaminação política do estamento burocrático desse órgão. É disso que se trata. E é por isso que é feita a limpa. A dimensão dessa faxina nos mostra que não há exagero em falar que não tinha nenhuma confiança ou não há confiança entre o novo governo e o estamento que foi deixado ali no GSI. Isso está claro, né, de que não havia essa confiança, mas aí eu vou até pegar a carona no que a Renata colocou agora, né, porque tem uma questão do timing aí, né, a gente já está na CPMI do 8 de janeiro e o governo está promovendo essa faxina agora, né, isso é um tema de pergunta objetiva e respeitosa ao general Gonçalves Dias, né, por que precisou de um ministro interino para poder fazer essas exonerações todas e por que o governo encaminha essas exonerações só depois do Gonçalves Dias cair, né? Enfim, são temas que, de fato, merecem uma reflexão. E maior reflexão ainda merece, e é uma reflexão para quando o presidente Lula estiver aqui, porque é algo que o próprio Alexandre Padilha disse para a gente aqui no CNN 360 na semana passada, que o Lula fará essa reflexão quando retornar ao Brasil, é pressionado para isso, que é do caráter militar do Gabinete de Segurança Institucional. A relação do governo Lula, né, com os militares, ela não é fácil desde a transição, ia ter um grupo para cuidar da transição com a área militar. Esse grupo, se não me engano, ele demorou demais para sair, se não me engano, acho que ele nem saiu, esse grupo de transição na área da defesa, né, na área dos militares, e você tem uma questão objetiva para ser tratada. Por mais que os depoimentos dos militares do GSI prestados no domingo, né, que está pipocando aí de informação, de que eles disseram que não colaboraram em nada com aqueles manifestantes, com aqueles vândalos, na verdade, né, não manifestantes, aqueles vândalos que operaram a destruição dos prédios públicos da Praça dos Três Poderes, você tem ali nas imagens que a gente trouxe primeiro, depois elas vieram em grande escala, mostrando uma relação que é difícil de imaginar se fosse um protesto de professores, por exemplo, que são tratados, já tem
vários exemplos na nossa história de que manifestações legítimas de professores terminam com uma violência absurda. E aquelas pessoas estavam recebendo aguinha geladinha ali num copo com gelo para poder ficarem mais calmas. Então, de fato, o GSI tem muito o que explicar. Há uma faxina que está começando meses depois do que aconteceu no 8 de janeiro e vamos ver até onde ela vai e se isso vai mudar o caráter militar do GSI. Tem muita gente dentro do PT que cobra exatamente isso. O Yuri, chegou notícia agora, né? Não, só para a gente registrar toda uma expectativa em torno do relatório final do deputado Orlando Silva em relação ao PL, ao projeto de lei 2630, que vai regulamentar as plataformas. Ele disse que concluiu o texto, mas que falta um ponto, resta um tema. Qual instituição fiscalizará a lei e eventualmente aplicará as sanções, que é um tema importante. Se vai ser aquela entidade autônoma que a gente mencionou ontem, na arte apresentada pelo Leandro Rezende, por mim, ou se fará por meio de algum outro órgão, como, por exemplo, o Comitê Gestor da Internet ou, eventualmente, até a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Gente, obrigada. Valeu. Eu já volto com vocês.